reinterpretou o papel da função de onda, dando o caráter de probabilidade, né, ao quadrado, módulo quadrado da função de onda. Depois a gente vai passar especificamente para derivar como é que fica a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. A gente vai mostrar que para sistemas conservativos a parte temporal, a solução temporal da função de onda é única, é a mesma para qualquer sistemas conservativos. Isso vai ter consequências, né, quando a gente for calcular módulo quadrado da função de onda. E também a gente vai discutir um pouquinho a equação da continuidade, né? Aqui na equação de Schrödinger, a gente vai obter uma equação tipo equação de continuidade, e a gente vai interpretar, fazer analogia com a mecânica dos fluidos, né? O que essa equação de continuidade para as funções de onda, né, de Schrödinger representam, né, fisicamente. Mas vamos começar. Só para lembrar, na aula passada, então, a gente derivou heuristicamente, mas depois eu escrevi a equação postulada pelo Schrödinger, né? Claro, a gente está analisando ainda o caráter de caráter unidimensional, né? Como uma dimensão. Depois a gente vai extrapolar para o caso 3D, mais dimensões, né? Mas basicamente a equação de Schrödinger ela é linear e homogênea, né? Você consegue ver que ela é uma equação diferencial de primeira ordem no tempo, né? Parcial de primeira ordem no tempo e de segunda ordem nas posições, nas coordenadas espaciais, né? Isso significa que quando a gente for resolver essa equação, na parte temporal, nós precisamos apenas uma condição inicial, e no caso na dependência espacial, a gente vai precisar, com uma derivada segunda, né? Nós vamos precisar de condições de contorno para as funções de onda. A gente vai analisar explicitamente isso na aula de hoje, para o caso dos sistemas conservativos, né? Aqui está o caso completo, onde eu já incluí o potencial, já estou assumindo que o potencial só depende das coordenadas, então o sistema automaticamente já conserva energia mecânica. Então já estou analisando sistemas que conservam energia mecânica. No final da aula passada, a gente mostrou explicitamente, quando a gente estava analisando as soluções da equação de Schrödinger para uma partícula livre, né, onde o potencial era nulo, né, nós se convencemos, né, que analisando a equação de Schrödinger e a solução de partícula livre, onda plana, né, nós se convencemos que a gente pode encarar o momento, né, e a energia como operadores diferenciais, aqui no caso de mecânica quântica, né, mecânica ondulatória de Schrödinger. Nós mostramos explicitamente que o operador momento é um operador associado com derivadas espaciais, né, menos IH cortado derivada espacial relativa a x, e a energia, que a gente está chamando de operador hamiltoniano, né, basicamente é a energia. A gente pode associar um operador diferencial, só que é um operador diferencial temporal, né, que são aplicados sobre as funções de onda. A gente mostrou explicitamente, se a gente tomar a onda plana e aplicar o operador momento, no caso dimensional, a gente até sabe para qual é o lado, né, que a onda plana está se propagando, a partir da versão operacional de operador do operador momento. Mesma coisa vai acontecer com o operador energia ou o operador hamiltoniano. Né? Lembrando, eu só vou já generalizar, a gente viu dois operadores, mas na mecânica quântica, de maneira geral, na mecânica quântica, os observáveis clássicos, todos eles vão ser representados por operadores. Tá? O momento, a própria posição, a energia, o momento angular, assim por diante, vão poder ser representados por operadores. Né? Na forma de operadores, a gente pode reescrever a equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Desta forma aqui, né? O IH cortado da derivada temporal é justamente a operação do operador hamiltoniano sobre a função de onda. Do lado direito aqui a gente tem o menos H cortado sobre 2m, né? Mais o potencial aplicado sobre a função de onda, onde a derivada segunda, né? Ao quadrado, né? Aplicado duas vezes, o P chapéu 2, né? Vai nos dar basicamente menos H cortado ao quadrado, derivada segunda, que é justamente esse primeiro termo, que está associado com a energia cinética lá, na equação clássica da partícula, né? Que vai virar, então, o operador momento ao quadrado dividido por 2m. Aqui eu já estou antecipando que a posição também pode ser considerada um operador. É só reescrevendo a equação de Schrödinger dependente do tempo em termos de operadores, já que a gente já analisou isso
na aula passada, pelo menos esses dois operadores. Né? Agora a gente vai analisar um pouquinho a questão da interpretação da função de onda. No final do curso a gente vai discutir exatamente essa questão das interpretações de mecânica quântica, né? Mas aqui eu, pelo menos eu vou só argumentar minimamente de como o Born chegou à conclusão que o módulo quadrado da função de onda tinha interpretação de probabilidade, né? Ele basicamente vai se basear no Einstein, na relação, na dualidade da radiação eletromagnética com fótons, tá? Então, só para lembrar, no caso da radiação eletromagnética, né, a teoria clássica, a radiação é descrita por uma onda, né, onda eletromagnética. Essa onda obedece, né, no caso clássico, a equação de onda clássica, como a gente viu na aula passada, né? Dependendo de como é que essa onda eletromagnética, essa radiação interage, né? Se ela interage com a matéria, por exemplo, com átomos da matéria, a gente enxerga, né, vai verificar o caráter corpuscular, né? Por exemplo, o efeito fotoelétrico e o caso do espalhamento Compton. Né? Se ela está livre, né, se deslocando livremente, ou no limite que a gente conhece que é clássico de interação com a matéria, né, com átomos como um todo, ela vai apresentar o caráter ondulatório. Né? Mas lembrando que a radiação, no modelo quântico dos primórdios da mecânica quântica, a velha mecânica quântica, a radiação eletromagnética já tem essa dualidade onda-partícula. Né? E até a gente consegue entender quais são os limites, né, onde a física clássica é relevante, onde a quântica é a única relevante na descrição dos experimentos ou dos eventos. Né? Lembrando então que a gente tem essa dualidade, uma que é onda, a outra é partícula, né, dependendo de que situação a gente está tratando, mas o Einstein foi capaz de dar uma interpretação probabilística para essa dualidade onda-partícula, especificamente no caso da radiação eletromagnética. Né? Eu vou discutir isso agora aqui com vocês. Né? Lembrando, aqui eu estou falando de radiação eletromagnética. Né? Isso foi feito em 1905, lá no efeito fotoelétrico pelo Einstein, né? Que o Born vai se inspirar, né, para fazer o reverso relativo à matéria. Né? No modelo ondulatório clássico, né, da radiação eletromagnética, a intensidade da radiação emitida por uma fonte, né, de radiação eletromagnética, ou a radiação eletromagnética se propagando no vácuo, né, sem fontes na volta, né, ela é escrita em termos do vetor de Point, né, especificamente no eletromagnetismo clássico, né, a intensidade, né, a intensidade de uma radiação eletromagnética, né, a intensidade da radiação eletromagnética, ela é dada matematicamente em termos da média do módulo do vetor de Point, lá do eletromagnetismo clássico. Né? Lembrando que o vetor de Point nada mais é que 1 sobre μ0, né, produto vetorial do campo elétrico e do campo magnético. Né? Então a gente pode escrever ainda a intensidade no modelo ondulatório, na versão ondulatória da radiação eletromagnética, em termos da média, né, do valor médio do módulo do produto vetorial EB, né, campo elétrico e campo magnético. Lembrando que as intensidades bom, no caso da radiação eletromagnética, né, o E e o B são vetores perpendiculares, eles são ortogonais, né, e as intensidades desses campos estão relacionadas, né, além de serem ortogonais, as duas intensidades estão relacionadas, a intensidade do campo magnético está associada à intensidade do campo elétrico pela velocidade da luz, né, o B E sobre C. Né. Se isso é verdade, a gente pode reescrever então a intensidade da radiação eletromagnética, né, como o módulo desse produto vetorial vai ser basicamente só o produto dos módulos do campo elétrico e magnético, porque são ortogonais, né? E lembrando que o B está relacionado por E a menos da divisão por C, a gente consegue mostrar explicitamente que a intensidade da radiação eletromagnética clássica, né? O que é a intensidade de uma radiação eletromagnética clássica sendo emitida, né? É a energia por unidade de área, por unidade de tempo, né? Que está sendo irradiada classicamente, na onda eletromagnética clássica. Né? Isso é calculado a partir, por exemplo, do valor médio do módulo quadrado do campo elétrico, né? A menos das constantes físicas. Né? Isso no modelo clássico, no modelo ondulatório da radiação eletromagnética. Né? Claro que existe uma versão dual da radiação eletromagnética, quando ela interage com a matéria, que é o modelo corpuscular via fótons, né?
onde a intensidade da radiação magnética tem uma outra interpretação, uma outra maneira de ser tratada, né? Como os graus de liberdade agora no modelo corpuscular, na versão corpuscular, são fótons, né? A intensidade da radiação tem que ser escrita em termos das energias desses fótons e do número desses fótons. Então, no caso corpuscular, a mesma intensidade da radiação, quando ela se comporta como versão corpuscular, né? A intensidade da radiação vai ser então dada pela energia, né, desses fótons, né, HNI, ou seja, estou pensando numa radiação monocromática, né? A radiação monocromática, cada onda eletromagnética dessas tem uma energia que é HNI, né, multiplicada por o número médio de fótons por unidade de área por unidade de tempo. De novo, claro, as unidades de intensidade são as mesmas, né? Energia por unidade de área por unidade de tempo. A única novidade aqui é que vai aparecer, claro, a energia do quantum de radiação, a energia de um fóton, né, com aquela frequência, e o número de fótons por unidade de área por unidade de tempo, que a gente está chamando de N aqui. Né? Se a gente comparar essas duas expressões da intensidade, tanto no caráter ondulatório quanto no caráter corpuscular da radiação eletromagnética, né, a gente vai ver que no caráter dual da radiação eletromagnética, o número médio de fótons por unidade de área, por unidade de tempo, deve ser proporcional, né, ao módulo quadrado do campo elétrico. Então aqui a gente está conectando 2 graus de liberdade nas versões ondulatórias e corpusculares, né, associando o número médio de fótons, que é na versão corpuscular da radiação, com o módulo quadrado do campo elétrico, quando a gente está falando da versão ondulatória clássica da radiação eletromagnética. Então, o número médio de fótons por unidade de tempo e por unidade de área está associado com o módulo quadrado do campo elétrico. Isso Einstein fez essa conexão, né, no paper de 1905 do efeito fotoelétrico. Né? Ou seja, com essa relação aqui que conecta os dois mundos, né, que conecta a relação dual na radiação eletromagnética, né, a gente vai entender que as regiões onde a gente tem campos elétricos intensos, ou magnéticos também, né, poderia ter escrito a intensidade em termos do campo magnético, dá na mesma, né, campos elétricos intensos para a radiação eletromagnética está associada a uma alta concentração de fótons, né? A um alto número médio de fótons por unidade de área e por unidade de tempo, né? Certo? Então, por exemplo, se a gente está fazendo um experimento que é tipicamente ondulatório, né? Onde a gente está fazendo interferência de onda eletromagnética monocromática, no experimento de Young, né, de dupla fenda, né, onde a gente conhece as figuras de difração, né, e inclusive qual é que é o gráfico da intensidade em termos da distância a partir do centro, né, do anteparo, né, onde a gente tem o pico de máximo e depois a gente tem os subsequentes picos, né, picos na intensidade da radiação que chega, né, que chega ali no anteparo, né, ou seja, qual é que é a intensidade de radiação que chega no anteparo devido ao processo de interferência, né? A gente tá claro que é onde a gente tem picos de intensidade nas figuras de interferência, na interpretação aqui do Einstein, correspondem aonde eu tenho uma alta concentração de fótons por unidade de área, por unidade de tempo, chegando naquela região espacial do anteparo. Né? E aí ele consegue fazer uma conexão probabilística, né, entre o número de fótons e o módulo quadrado do campo elétrico. Né? Então, como o módulo quadrado do dia é proporcional ao número médio de fótons, né, por unidade de área por unidade de tempo, né, ele concluiu, então, que o módulo quadrado do campo elétrico deve ser proporcional à probabilidade de um fóton atingir um determinado ponto aqui do anteparo. Né? A probabilidade de um fóton chegar em algum ponto aqui do anteparo deve estar associado, deve ser proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico. Né? Então, aqui o Einstein consegue associar probabilidade de chegada de fótons aqui no anteparo, na versão ondulatória, né? Na versão ondulatória, porque aqui eu tenho um fio de interferência, né? Associando essa probabilidade com o módulo quadrado do campo elétrico. O ponto de partida, claro, é essa relação da análise da intensidade nos dois caráteres duais, né? Os caráteres duais da radiação eletromagnética, corpuscular, número de fótons e módulo quadrado do E na forma ondulatória.
O Max Born, né, em 26, vai se basear nessa interpretação probabilística do Einstein, né, para dar interpretação para a função de onda de matéria, né? Função de onda de matéria. No caso do Einstein, ele estava analisando a dualidade da radiação eletromagnética e associou a probabilidade de encontrar o fóton em algum ponto aqui do anteparo com uma quantidade que tem a ver com a, o campo elétrico ao quadrado, né? O módulo do campo elétrico ao quadrado. O Bohr vai fazer um procedimento parecido, né? Vai se inspirar nesse procedimento do Einstein para determinar, para fazer uma relação probabilística, né, da função de onda da matéria, né, que é descrita pela equação de Schrödinger. Isso é no próprio ano que o Schrödinger propõe a equação de Schrödinger, que é 1926. Né? Então, o Bohr vai propor uma interpretação probabilística da dualidade para a matéria. Né? Então, aqui no caso da matéria, a gente tem caráter dual também, né? Em certas condições ela se comporta como onda, que a gente viu, né? Feixes com determinadas características passando por redes de difração. A gente vê o fenômeno de interferência. Basicamente, a gente tem que ter que o comprimento de onda de Broglie dessas partículas, né? Tem que ser da ordem da rede cristalina que a gente vai fazer o teste, né? Objetos macroscópicos não tem como apresentarem, né, efeitos de interferência. A gente analisou isso. Da mesma forma, então, que o campo elétrico, como no caso do Einstein, né, é uma solução da equação de onda clássica, te mostrou, né, o nosso ponto de partida na nossa derivação heurística da equação de Schrödinger foi mostrar que o campo elétrico obedece à equação de onda clássica, né? E a gente, a partir dali, fez uma engenharia reversa para construir uma equação de onda para a matéria, né? Mas a gente viu que o campo elétrico obedece à solução, né? É uma solução da equação de onda clássica, que é aquela onde as derivadas temporais e espaciais são de segunda ordem, né? E, no nosso caso, na equação de Schrödinger, a função de onda psi é a solução da equação de onda da matéria, né? Então, em analogia com o Einstein, o Bohr então, vai propor, né, que a probabilidade de se encontrar uma partícula numa determinada região do espaço, né, de volume infinitesimal dV, deve ser proporcional ao módulo quadrado da função de onda e também, claro, ao tamanho do elemento de volume dV, certo? Então, está claro aqui qual é que é a relação. Né? O Einstein associou uma probabilidade de encontrar o fóton em algum lugar como sendo proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico, sendo que o campo elétrico obedece à equação de onda clássica. Né? A quantidade que obedece à equação de Schrödinger, ou seja, a equação de matéria, é a função de onda. Então, por analogia com Einstein, ele vai associar a probabilidade de encontrar partícula numa determinada região do espaço, na verdade, dentro de um volume espacial, né, como o quadrado da função de onda, a solução da equação de Schrödinger. Né? Então, se eu resolver a equação de Schrödinger, resolver a psi, né, a psi, tomar o módulo quadrado da psi, eu obtenho qual é que é a probabilidade de encontrar a partícula dentro de uma certa região espacial, se eu multiplicar, claro, a psi quadrado por o elemento de volume que eu quero encontrar a partícula. Né? Então, no caso aqui que a gente está analisando o caso unidimensional, né, a probabilidade diferencial, então, de encontrar uma partícula numa determinada região linear, né, dx do espaço, que eu estou chamando de dp, né, isso é a probabilidade diferencial, o elemento de probabilidade, né, vai ser basicamente o produto da função de onda ao quadrado, né, módulo quadrado da função de onda, multiplicado por dx. Certo? No caso 3D, né, a probabilidade diferencial vai ser módulo quadrado da função de onda multiplicado pelo elemento de volume espacial. Lembrando que a gente está fazendo aqui o caso simplificado do caso unidimensional, depois a gente vai extrapolar isso para o caso 3D. Né? Então está claro aqui qual é que é as dimensões da função de onda ao quadrado. Né? Se probabilidade é função de onda ao quadrado multiplicado por elemento de comprimento, no caso 1D, né? Está claro que a função de onda ao quadrado, módulo quadrado da função de onda, deve ser uma densidade de probabilidade, né? Ela é uma dp dx, certo? Ou seja, probabilidade por unidade de comprimento ou, no caso 3D, probabilidade por unidade de volume espacial, né? Ou seja, então ela é, no caso 3D, ela é uma
densidade de probabilidade. Então está claro aqui. Primeiro a analogia do Einstein, né? E quadrado é probabilidade de encontrar um fóton, psi quadrado deve ser a probabilidade de encontrar partícula dentro de uma certa região espacial, né? E a própria psi quadrado, como a gente consegue entender aqui, ela nada mais é que uma densidade de probabilidade. Probabilidade mesmo é quando eu multiplico o módulo quadrado da função de onda por volume ou por comprimento. E aí sim eu tenho probabilidade. Então a função de onda, módulo quadrado da função de onda ao quadrado, né, módulo quadrado da função de onda, não é probabilidade. Ela é uma densidade de probabilidade. É probabilidade por unidade de comprimento ou unidade de volume, né? Dentro da física estatística ou da probabilidade estatística, né, a gente pode entender que uma densidade de probabilidade caracteriza, né, uma função de distribuição de probabilidade. Então, dentro da probabilidade estatística, também a gente pode interpretar, né, o módulo quadrado da função de onda como uma função de distribuição de probabilidade. Né? É densidade de probabilidade, densidade volumétrica, né? Densidade volumétrica de probabilidade, e eu posso encarar também como uma função de distribuição de probabilidade. Eu vou me focar nessa questão da função de distribuição de probabilidade em probabilidade estatística, porque se eu tenho uma função de distribuição de probabilidade clássica ou quântica, eu sou capaz de calcular médias com essa função de distribuição de probabilidade. Lembra, lá no início do semestre, a gente calculou a energia média clássica de um oscilador harmônico. Para fazer isso, a gente utilizou a função de distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann. Né? Depois, em algum momento, a gente mostrou que o Bose mostrou que a função de distribuição de probabilidade de partículas de spin zero, bósons, né, tem uma outra forma funcional, né, que é a função de distribuição de probabilidade de Bose-Einstein. Ou seja, essa ideia em mecânica estatística, tanto clássica quanto quântica, de uma função de distribuição de probabilidade é bem estruturada, né, tanto no caso clássico quanto no caso quântico. Aqui eu vou me focar mais que a função de onda ao quadrado tem mais esse caráter de função de distribuição de probabilidade e ela nos permite, então, calcular médias, né. Então, se a módulo quadrado de psi é uma função de distribuição de probabilidade, se eu tenho um determinado observável, né, que eu estou chamando de observável O maiúsculo, né, e que esse observável eu consiga escrever ele em termos das coordenadas, né, eu consigo calcular com essa função de distribuição de probabilidade, eu consigo calcular médias associadas a esse observável. Né. Eu só vou tomar um cuidado aqui para vocês já ficarem já acostumados, né? Quando a gente está calculando o módulo quadrado da função de onda, eu só vou lembrar vocês que nem sempre, a função de onda é uma função real, certo? Ela pode ser uma função complexa. Por exemplo, a gente já viu isso na aula passada, né? A gente viu que a partícula livre, que é a solução da equação de Schrödinger quando o potencial é nulo, né? A solução da equação de Schrödinger para uma partícula livre, que é aquela onda plana, né? A função de onda plana, é uma exponencial complexa de kx menos ômega t. O que é essa função? Essa não é uma função real, ela é uma função complexa de variável real. Ou seja, os argumentos, o domínio é real, que é o x e o t, mas a função é complexa, porque tem um i lá, né? Tem uma parte real e uma parte imaginária daquela função, certo? Então, toda vez que eu estou calculando o módulo quadrado da função de onda, eu tenho que lembrar que pode ser que a função de onda seja uma função complexa de variável real. E aí, como é que eu calculo se a função de onda é uma função complexa de variável real? Como é que eu calculo o módulo quadrado, né, de uma função assim? Eu vou ter que fazer o produto, né, do conjugado complexo dessa função multiplicada por ela mesma, né? No caso prático, né, conjugado complexo, onde tiver i, troca por menos i. Tá? Mas você tem que lembrar o que é uma conjugação complexa para números e funções complexas, se é que viram alguma vez na vida. Mas, no nosso caso prático, é trocar i por menos i, o resultado da conjugação complexa. Né? Então, eu só estou fazendo esse remarque para lembrar que, em alguns casos, por exemplo, partícula livre, a função de onda não é uma função real. Né? Ela pode ser uma função complexa de variável real. Isso, inclusive, dá a problemática de interpretação da própria função de onda pura. Se eu pegar só a função de onda
e ela é uma função, por exemplo, no caso da partícula livre, uma função complexa, como é que ela pode representar algo real? Objetos físicos, ou quantidades físicas, só podem ser representadas por quantidades reais na física. Né? Então, quando a função de onda já é complexa, uma função complexa, eu já perco essa conexão com realidade física. Né? Eu não tenho um objeto real. Ou seja, se eu colocar x e um t, né, uma posição e um tempo, que eu vou obter um número complexo. Então, se eu tenho uma função complexa de variável real, se eu entro as variáveis, né, entro duas variáveis, que é o x e o t, por exemplo, x igual a zero e t igual a zero, o que eu vou obter não é um número real, eu vou obter um número complexo. Né? Em geral, um imaginário puro. Né? Isso não tem interpretação de quantidade física real. Certo? Mas, feita essa nota, né, se o módulo quadrado da função de onda pode ser encarada como uma função de onda, função de distribuição de probabilidade, e eu tenho observáveis, né, que dependem explicitamente das coordenadas, eu posso calcular valores médios dessas quantidades usando a função de distribuição de probabilidade associada. Então, eu posso calcular, por exemplo, a média desse observável, eu posso calcular a média do quadrado desse observável, na verdade, eu posso calcular qualquer potência, média de qualquer potência desse observável. Né? No caso da função de onda, quando eu quero calcular médias de observáveis quânticos, né, o que eu vou fazer basicamente é calcular a integral sobre todo o x correspondente, né, a integração sobre todo o x correspondente, da quantidade que eu quero calcular a média, que é o O de x, né, ensanduichado por a função de onda complexo conjugado com a função de onda. Né? Basicamente é esta conta que a gente está fazendo. Não é nada mais que a gente faz em probabilidade estatística. Né? Se eu quero calcular qual é que é a média de um determinado observável, se eu sei que a função de distribuição de probabilidade que descreve aquele tipo de evento, por exemplo, é gaussiana, eu consigo calcular a média de uma certa quantidade. Né? Se eu quero calcular a média do quadrado, também. É só ensanduichar o quadrado desse observável entre a função de onda complexa, a psi, e integrar nas coordenadas. Né? Se eu tenho média e média do quadrado de um determinado observável, a gente pode calcular então um desvio padrão, né, estatístico associado à medida, né, deste observável. O que é o desvio padrão? É o grau de variabilidade, né, das minhas medidas em torno do valor médio. Né? Ou a incerteza. Né? O desvio padrão está associado com a incerteza. Lá em laboratório 1, quem foi meu aluno de laboratório 1, a gente usa como incerteza da medida experimental o desvio padrão da média. Né? Então, o desvio padrão nos dá quantifica, né, o grau de incerteza da nossa medida. Né? Estatisticamente, se a gente tem as médias e as médias dos quadrados de uma determinada quantidade, a gente pode então determinar o desvio padrão desse observável, né, que é o famoso delta O, que aparece esses deltas na aula passada. Eu identifiquei que os deltas lá no princípio de incerteza de Heisenberg podem ser encarados como desvios padrões das medidas da posição e do tempo, né, da posição e do momento, né, na princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Mas o desvio padrão basicamente é a raiz quadrada da diferença, né, da média do quadrado do observável menos, né, o quadrado da média do observável. Né? Explicitamente é isso aqui. Então, a variância, que é o sigma 2, é a diferença entre a média do O quadrado com o quadrado da média do O. Né? Basicamente isso. Independente de qual observável é. Se você perguntar, mas quem é o O que depende de X? Qual é o observável que vai depender das coordenadas? Um típico é a energia potencial, né? As energias potenciais, se eu estou com sistemas conservativos, as energias potenciais dependem no máximo nas coordenadas. Né? Então, por exemplo, eu poderia calcular o valor médio da energia potencial, o valor médio do quadrado da energia potencial e calcular o desvio padrão associado à medida da energia potencial de um sistema, por exemplo, em mecânica quântica, usando como função de distribuição de probabilidade a função de onda ao quadrado, o módulo quadrado da função de onda, que é uma densidade de probabilidade. Né? Aí, a questão do momento linear vai ficar um caso à parte, né? Porque o momento linear, a gente já vai ver, né?
ele não pode ser escrito em termos de x explicitamente devido ao princípio de incerteza de Heisler. Mas o que tem que ficar aqui, ligado aqui, é que se eu encarar o módulo quadrado da função de onda como uma função de distribuição de probabilidade, eu posso calcular médias e, inclusive, desvios padrões ou incertezas numa determinada medida quântica. Né? Vamos fazer isso na prática, né? Calcular na prática. Então, aqui eu vou fazer um exemplo específico, né? Então, aqui eu vou ter um pouquinho. Quando eu tô falando de cálculo de média, tá? Aí eu já vou entrar com a questão da nomenclatura, né? Se eu estou calculando médias de observáveis, a gente, na nomenclatura em mecânica quântica, média de observável, a gente chama de valor esperado do observável. Na verdade, essa é a definição de estatística, né? Valor esperado ou esperança matemática, né? O valor esperado do observável é a média, né? É a média desse observável. Então, aqui eu vou calcular o valor esperado, ou seja, a média de duas quantidades, que é a posição e o quadrado da posição e a incerteza na medida da posição de uma partícula livre que está confinada numa região espacial em torno da origem, cujo limite é menos L sobre 2 até L sobre 2. L é um tamanho finito, né? Mas essa partícula está livre, mas confinada dentro de uma determinada região espacial finita unidimensional, né? Entre menos L sobre 2 e L sobre 2, que é simétrica em torno da origem. Então, a gente já sabe que as soluções possíveis, né, para uma partícula livre são ondas planas, né? Inclusive, a gente consegue até interpretar, né, o que representa o sinal que está na frente do número de onda. Né? A gente mostrou na aula passada que o sinal mais kx significa uma onda plana andando para a direita no eixo dos x, né? E sinal menos kx significa que eu tenho uma onda plana andando para a esquerda, né, relativo ao eixo dos x. Né. No caso da partícula livre, a gente conhece a solução da função de onda, que é a onda plana, né, a gente consegue já calcular explicitamente quanto é que é o módulo quadrado da função de onda. E aqui já vem a questão de como calcular módulo quadrado de função de onda quando eu tenho uma função de onda que não é uma função real, é uma função complexa de variável real. Né. Lembrando que o conjugado complexo, do ponto de vista prático, é só trocar o sinal do i aqui na onda plana. Né? Você consegue entender que se eu fizer o produto psi com psi estrela, se psi estrela é apenas trocar o sinal aqui do i, né? Eu vou ter então o módulo quadrado da normalização, que é o a, né? E as exponenciais vão se cancelar, né? Vou cancelar o argumento, eu vou ter e na zero, né? Uma vai ser e na i lá lá lá, e a outra vai ser e na menos i lá lá lá, quando soma os argumentos, né? Eu vou ter e na zero, que é 1. Então eu consigo mostrar que o módulo quadrado da função de onda associada à partícula livre, confinada numa determinada região finita, basicamente é dado pelo módulo quadrado da normalização dela, certo? Mas aí, como é que eu consigo obter, como é que eu sei a normalização de uma função de onda? Bom, a normalização, a norma de uma função de onda, a gente vai obter através da interpretação do que é a, o módulo quadrado da função de onda. Né? Ou seja, se eu integrar, lembrando que o psi quadrado, né, o módulo quadrado de psi, que eu chamei de p de x, né, isso aqui na verdade é dp, né, a taxa de variação espacial da probabilidade. Né? Não sei se vocês conseguem entender. Se eu integrar de menos infinito a infinito em x, né, o módulo quadrado da função de onda, né, isso tem que dar 1, porque eu estou integrando todas as probabilidades. Essa expressão que está aqui nada mais é que é integral sobre todos os x, né, integral sobre todos os x, da dp dx, né? Só que dp dx é justamente dp, ou seja, eu estou integrando todas as probabilidades diferenciais. Né? Se eu fizer uma integral sobre todos os elementos infinitesimais de probabilidade, sobre toda a região espacial, obviamente, essa integral de todas as probabilidades diferenciais tem que dar 1. A probabilidade total, 100%. Né? Então, a gente vai obter as normalizações das funções de onda a partir da definição de probabilidade total 1, interpretando então a módulo quadrado da função de onda como uma densidade de probabilidade. Né?
Então, se eu integrar então de menos infinito até infinito o dx, a densidade de probabilidade, o módulo quadrado da função de onda, essa integral, né, tem que dar 1 ou 100%, né? Eu vou usar essa igualdade, né, que é basicamente eu estou dizendo com essa equação aqui que a probabilidade total de encontrar uma partícula sobre todo o espaço é de 100%, isso é uma obviedade ondulante, né, mas ela está escrita aqui, obviamente, escrita explicitamente, né, na forma matemática, né. Eu vou usar essa relação, essa definição, para determinar quanto é, por exemplo, a normalização da minha onda plana, né. Como é que eu vou obter a normalização da onda plana a partir da probabilidade total dando 1, né? Eu vou, então, integrar a função... Lembrando, a integral da psi quadrado sobre todo o x disponível para a partícula tem que dar 1, né? Então, estou aqui escrevendo explicitamente esta equação aqui, né? P de x é o módulo quadrado da função de onda, integrada em x, sobre todo o x disponível, né? Lembrando que eu não vou integrar de menos infinito a infinito para este caso específico, porque a partícula só existe, ela só está existindo aí dentro desta região entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Obviamente, o psi, a função de onda da partícula fora dessas regiões, é zero e não interessa para nós, né? Então, a nossa integral é finita, né? Não é imprópria, ela vai de menos L sobre 2 até L sobre 2, né? Explicitamente, no caso da onda plana, a gente mostrou que o psi quadrado, né, é módulo quadrado de A, que é a normalização ao quadrado da função de onda, né? Bom, o A é uma constante, então eu vou fazer a integração, que é a integração de dx nesses limites, né? Claro que essa integral aqui, você sabe quanto é que dá, né? A integral de dx é x, né? Calculado de menos L sobre 2 até L sobre 2, né? Basicamente vai nos dar a L, né? O valor L, o resultado da integração, já substituindo os limites, né? E aí, da condição de probabilidade total 1, aplicada ao caso particular da nossa onda plana, a gente consegue normalizar a nossa onda plana. A normalização dela tem que ser 1 sobre raiz de L, né? Onde L é o tamanho espacial onde a partícula está confinada, para obedecer à condição de probabilidade total 1, ou seja, a probabilidade de encontrar partícula em qualquer região do espaço possível tem que ser probabilidade de 100%. Para respeitar isso, a normalização da função de onda, neste caso aqui, tem que valer 1 sobre raiz de L. É assim que a gente vai normalizar todas as funções de onda que a gente obtiver lá da solução da equação de Schrödinger, né? Sempre a gente vai impor a condição de normalização, isso é um nome, né? Essa equação matemática aqui é a chamada condição de normalização. Probabilidade total 1, né? Escrito na forma do integral da densidade de probabilidade, né? Bom, lembrando que a gente estava tentando fazer, né? Eu queria calcular, então, para uma partícula livre, que é descrita pela essa função de onda plana aqui, quais são os valores médios de x, x ao quadrado e qual é a incerteza na medida de x. Como a gente já determinou quanto é que é a normalização da função de onda, agora a gente está pronto para calcular médias, né? Calcular a primeira média, que é a média de x, ou seja, a média da posição da partícula se ela está livre nesta região espacial simétrica em torno da origem, né? Como eu disse para vocês como calcular médias, né? Eu vou ensanduichar a quantidade que eu quero calcular média nas funções de onda, né? Psi estrela e psi. Aqui, então eu vou ensanduichar o x, né? Entre o psi estrela e o psi, que é o módulo quadrado de psi, né? Nos limites de x permitidos, existente para a partícula, que é de menos L sobre 2 até L sobre 2. No nosso caso particular, a gente já sabe quanto é que vale, né? O módulo quadrado de psi. Para onda plana é módulo quadrado de A, e no nosso caso, que eu já escrevi, né? Função de onda ao quadrado é módulo quadrado de A. E no nosso caso, a gente já determinou a normalização A, né? A normalização A é 1 sobre raiz de L, então módulo quadrado de A basicamente é 1 sobre L, né? E aí a gente pode calcular explicitamente quanto é que é a média da posição de uma partícula livre dentro dessa região espacial aqui, né? Bom, o que a gente consegue mostrar aqui, não precisa nem calcular essa integral, né? Eu tenho uma função ímpar, que é x, né? Integrada em limites de integração simétricos, né? Toda vez que eu tiver uma função ímpar calculada, integrada,
em intervalos de integração simétricos, essa integral dá zero. Então, já sabe que o valor médio de x dessa partícula é zero. Eu já fiz com as mãos essa brincadeira na aula passada, né? Quando a gente falou da partícula, um exemplo que a gente fez de partícula livre, né? Eu mostrei para vocês que o momento médio e a posição média de uma partícula livre dentro de uma região espacial 1D é zero, né? Mas aqui eu estou calculando explicitamente dentro de um formalismo, que é dentro do formalismo associado à solução da equação de Schrödinger e a interpretação do Born, onde o módulo quadrado da função de onda é uma densidade de probabilidade ou uma função de distribuição de probabilidade que eu utilizo para calcular médias, né? Então, o valor médio de x, explicitamente calculado dentro desse formalismo, é zero. Agora vamos calcular quanto é que é a média do x ao quadrado, ou seja, qual é que é o valor médio do quadrado da posição, né? Mesma coisa, integrar nos limites de integração simétricos, né? X ao quadrado e multiplicado pela psi quadrada, né? Psi quadrada é 1 sobre L, então a gente vai ter que calcular essa integral, que é não nula porque eu tenho uma função par, né, a ser integrada, né? Bom, o resultado dessa integral é x ao cubo sobre 3, né, dividido por L, claro. Substituindo os limites de integração, a gente vê que o resultado da média de x quadrado, a média do quadrado da posição da partícula, é não nulo e vale L quadrado sobre 12, certo? E, finalmente, se eu quiser calcular quanto é que é a incerteza na medida da posição em torno desse valor médio, ou seja, em torno do zero da origem, né, é basicamente calcular o ΔX, ou o sigma de x, né, desvio padrão associado à medida da posição dessa partícula confinada na região 1D, tamanho L, né, a probabilidade estatística é esta conta que eu tenho que fazer, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da diferença dessas duas médias, né? Média de x quadrado e a quadrado da média de x, né? Se a gente fizer, então, a subtração, basicamente como esse segundo termo é nulo, né? Então, basicamente, eu vou só tirar a raiz quadrada, tirar a raiz quadrada de L quadrado sobre 12, que dá L sobre 2 raiz de 3, né? Então, aqui eu já calculei quanto é que é o valor médio de x, que é na origem, e a incerteza na medida da posição dessa partícula livre é L sobre 2 raiz de 3, ou seja, a incerteza na medida dessa posição dessa partícula é proporcional ao tamanho de confinamento da partícula, né? Lembra na aula passada também eu tirei da manga, né? Que eu disse, eu vou aproximar minha incerteza na medida da posição pelo tamanho onde a partícula está confinada. Eu já sabia, antecipadamente, né, que a relação entre, para uma partícula livre, né, entre a incerteza na medida da posição e o comprimento, né, o tamanho onde ela está confinada, basicamente é um fator da ordem de 1, da unidade, né? É 1 raiz sobre raiz de 12, né? Não é um número muito grande, nem um número muito pequeno. É da ordem de L. Então, aquela suposição que eu fiz não é assim, ela louca, ela tem fundamento a posteriori, né? Então, aqui a gente consegue argumentar tanto quanto é que é o valor médio de x, quanto é que é a relação da incerteza na medida de x com o tamanho onde a partícula está, a região espacial unidimensional onde a partícula está confinada, né? Agora a gente vai para o caso problemático. A gente calculou médias de posições, né? Mas agora a gente está interessado a calcular, por exemplo, médias dos momentos, né? Quero calcular quanto é que é o momento médio, quero calcular quanto é que é a média do quadrado do momento, eu quero saber qual é que é a incerteza na medida do momento, o padrão, né? Associado à medida do momento. A princípio, se a função de onda ao quadrado é uma densidade de probabilidade, se eu fosse capaz de escrever o momento, né? O momento em termos de x, calcular médias do momento ao quadrado, a princípio não está proibido, né? Se eu escrevesse p como uma função de x, isso é possível em mecânica clássica, né? Já vou mostrar. Eu poderia calcular qualquer média do momento ao quadrado, e aí calcular inclusive a incerteza na medida do momento se eu tivesse essas duas médias aqui, né? Em mecânica clássica a gente consegue escrever, clássica, né? A gente consegue escrever, para sistemas conservativos, a gente consegue escrever o momento linear em termos da posição.
Se eu estou com sistemas conservativos, né, a energia mecânica, que é a quantidade conservada, né, ela é a soma da energia cinética, que aqui está escrita em termos do quadrado do momento, né, do momento linear, mais a energia potencial, que é a função das coordenadas. Né? Eu não estou especificando quem é o potencial, pode ser o potencial elástico, que é quadrático na posição, e assim por diante. Estou falando um caso geral, né? Caso geral de um sistema conservativo, eu tenho uma quantidade que é conservada, que é a energia mecânica, ela é a soma da cinética, que é escrito em termos do quadrado do momento, e a energia potencial, que é quem tem a dependência nas coordenadas. Né? Dessa expressão aqui, claro que a gente consegue escrever o momento em termos da posição. Basicamente, ele é escrito em termos da raiz quadrada da diferença entre a EMEC, que é uma constante, né? Menos a função energia potencial, que é a quem vai introduzir a dependência em x na relação bionívoca, né? P versus x. Então tá claro que para cada... Lembrando que o sinal aqui que está na frente, né? Como a gente está fazendo o caso unidimensional, o sinal mais menos tem a ver com a direção do momento, né? Para a direita ou para a esquerda relativa ao x positivo. Né? Mas o valor do momento em termos de x é bionívoco, né? Dado um valor de x, eu tenho um único valor de momento que é dado pelo valor do potencial calculado nesse x. Então, em mecânica clássica, a princípio, eu poderia escrever o momento em termos de x, introduzir essa independência do momento em termos de x aqui na expressão do cálculo de médias estatísticas, né, onde a função de onda quadrada é uma distribuição de probabilidade, né, e calcular médias. Né? Só que tem um problema, né? Tem um problema. Lembra que o princípio de incerteza de Heisberg, né, não permite, né, que eu tenha correspondências ou relações bionívocas entre x ou seja, entre o momento e a posição. Por quê? Lembra que lá no princípio da incerteza de Heisberg, né, o ΔP, a incerteza no momento, tem que ser maior ou igual ao inverso, né, da ordem inverso da incerteza na posição. Vamos supor que eu digo, o x é tanto, eu tenho certeza absoluta de quanto vale o x. Porque essa é uma equação bionívoca, né? P dado um x, né? Se eu sei exatamente quanto é que é o x, o ΔX correspondente a um valor absoluto de x, isso aqui é zero, e o valor correspondente do ΔP é infinito. Ou seja, eu não sei nada sobre o momento. Na mecânica clássica, existe uma relação bionívoca entre momento e posição, tá aqui. Só que aqui em mecânica quântica, devido ao princípio de certeza de Heisberg, né, se eu sei exatamente a posição da partícula, eu não sei nada, absolutamente nada, sobre o momento. A incerteza na medida do momento é infinita. Eu não sei nada, eu não sei o momento. Se eu sei exatamente o x, eu não sei nada sobre o momento, ou se eu sei exatamente o momento, eu não sei nada sobre o x. Isso o princípio da incerteza de Heisberg nos restringe, certo? Então, como é que eu vou calcular a média de momento se eu não vou poder usar a expressão clássica da relação bionívoca entre P e X? Certo? Não pode aqui em mecânica quântica porque P e X obedece ao princípio de exclusão, princípio de certeza de Heisberg. Não existe relação bionívoca entre X e P na mecânica quântica. Inclusive tem até um nome disso, tá? Quantidades que obedecem ao princípio de incerteza são chamadas observáveis incompatíveis. Eu não consigo medir ao mesmo tempo, com precisão arbitrária, essas duas quantidades se elas obedecem um princípio de incerteza, por exemplo, o momento e a posição. Bom, como é que eu resolvo a questão de calcular médias de momento linear, que é super importante, eu quero saber qual é que é a média do momento, a incerteza na medida do momento, se eu não posso usar a relação clássica. Aí nós temos uma chance, certo? Nós podemos usar, ao invés da relação clássica, que não pode ser usada aqui, a gente pode usar o momento da sua forma de operador, certo? Estou aqui calculando, né, se a módulo quadrado da função de onda é uma densidade de probabilidade. Por exemplo, se eu quisesse calcular a média de P e a média de P quadrado, o que eu teria que fazer? Eu teria que, no caso da média de P, eu teria que sanduichar o momento, né, nas funções de onda, psi estrela e psi, e integrar
sobre todo o x permitido. A mesma coisa para a média do quadrado do momento. Eu teria que sanduichar o quadrado do momento no psi estrela no psi e integrar sobre todo o x permitido. Não posso escrever o p de x em termos de x como é em mecânica clássica. Mas eu tenho uma salvação. A salvação é escrever o momento na sua forma de operador. Certo? Lembrando que a gente mostrou na aula passada, né, que o momento na forma de operador é um operador diferencial espacial. Né? O momento, na verdade, é um operador momento, né? Pode ser interpretado como um operador momento, que é um operador diferencial espacial, né? Que é menos IH cortado, derivado parcial relativo a x. Você consegue ver que quando eu faço a substituição do observável momento pelo seu operador correspondente, eu consigo fazer, claro, diferenciações sobre a função de onda que está à direita dele, e, obviamente, aí eu vou conseguir calcular o resultado do valor médio do momento. A mesma coisa para o momento ao quadrado, né? O momento ao quadrado seria o operador momento ao quadrado, né? O operador momento ao quadrado, que seria o P chapéu 2, né? P chapéu 2, é basicamente o produto do P com P, né? P chapéu, produto, P chapéu. P chapéu, produto com P chapéu é multiplicar, né? Fazer o produto dessa quantidade aqui, né? Menos IH cortado, del x, vezes produto, menos IH cortado, del x. Isso nos dá menos H cortado quadrado, né? Derivada segunda parcial relativa a x. E aí, resolvemos o problema dos cálculos das médias do momento. Né? Inclusive, se eu consigo calcular essas médias do momento, eu consigo calcular a incerteza na medida do momento. Né? Aqui eu vou fazer o cálculo da incerteza do momento usando não a função de onda plana, né, mas usar uma função de onda que é real, tá? Só para simplificar. Então eu vou calcular quantos são as médias do momento, né, e do quadrado do momento, né? Isso são os chamados valores esperados de px e p quadrado de x, né? Para uma função de onda real que é essa daqui, tá? Não importa qual é que é a cara, eu já posso antecipar que uma função de onda assim real, ela representa a solução da equação de Schrödinger para o que a gente chama de poço de potencial, né? Ou seja, o partícula está sujeito a um potencial constante negativo. Mas depois a gente vai ver isso. Né? Mas, por exemplo, se eu saiba que a função de onda tem, claro, ainda falta a parte temporal, que eu não coloquei explicitamente aqui, mas a parte espacial, que é que nos interessa, né? Por cálculo das integrais em x, né? A parte espacial é senoidal, né? Periódica, πx sobre a. Né? A normalização é raiz de 2 sobre a. Então aqui eu já tenho uma função de onda que já está normalizada. Então alguém já normalizou ela, né? Ou seja, já impôs a condição de probabilidade total 1 e a partir disso obteve quanto é que é a normalização dessa função de onda. A normalização desta aqui é raiz de 2 sobre a, e a dependência em x é seno de πx sobre a. A partícula está confinada a viver com essa função de onda entre 0 e a, certo? E aí eu quero calcular, por exemplo, quanto é que é a média do momento linear de uma partícula que tem essa função de onda. Como eu estou antecipando, por exemplo, essa solução aí é a solução de uma partícula que está dentro de um poço de potencial. Tá? Quanto é que é a média do momento? Claro que agora eu vou usar a expressão em termos de operador, né, para calcular a média do momento. Né? Bom, a integração em x, vamos integrar em x, sobre todo o x disponível, no caso a partícula só existe entre 0 e a, ela está confinada entre 0 e a, então a integração vai ser de x de 0 até a, né, nada mais. Ensanduichamos psi-estrela, mas como a função é real, não vai mudar, né? A psi-estrela é a própria psi, tá aqui bonitinha. O momento na sua versão operacional, de operador, né? E a própria função de onda. Beleza? Aqui temos que calcular essa integral definida, né? Para calcular a média do momento. Separamos para fora todas as constantes, os i's h cortados, os 2 sobre a, os produtos das normalizações, né? E o que mais que eu tenho que fazer aqui? Claro, e ainda fazer a derivada do seno, né? Derivada em x do seno, né? A derivada em x do seno dá menos cosseno, né? Por isso tem que estar um menos aqui na frente, né?
derivada do seno é menos cosseno de πx sobre a, multiplicado por π sobre a. Então, esse π sobre a adicional e esse sinal menos vem justamente da derivação em x da função seno aqui, tá? Bom, mas depois que eu fiz essa operação, a integração que eu tenho que fazer, a menos das constantes, né, é essa integração desse produto de seno com cosseno entre 0 e a menos das constantes, né? Inclusive, você consegue ver que pode cancelar coisas aí, mas, anyway. Vamos calcular quanto é que é essa integração definida, para a gente poder calcular finalmente a média do momento, né? Para resolver aquela integração ali, né, explicitamente só integral, depois a gente multiplica o resultado pelas constantes, né? Eu vou fazer uma mudança de variável, né? Os argumentos são iguais, o seno e cosseno, né? Vou usar então, por exemplo, a mudança de variável, né? Eu vou usar a variável u como sendo seno de πx sobre a. Então du vai ser π sobre a cosseno de πx sobre a, dx, né? E fazendo a mudança de variável, aquela integração original nossa aqui, né? Vai virar uma integração em u, né? A variável u mais simplificada, né? Onde o resultado da integração u é trivial, né? É u sobre 2, é u quadrado sobre 2, calculado nos limites de integração, né? Lembrando que u é seno de πx sobre a, coloco isso de volta, né? Beleza? E o 2 em vez de vir junto com o π. Bom, e substituímos os limites de integração, né? O resultado da integral, no final das contas, é seno quadrado de πx sobre a, calculado de 0 até a. Bom, se x é a gente tem seno quadrado de π, que é 0, e se o limite inferior x é 0, a gente tem seno de 0, que é 0. Então, o resultado da integração é 0, significando que o resultado do momento médio, né, do momento médio da partícula livre dentro de um poço é nula. Tá? Então, partícula confinada dentro do poço é uma partícula livre dentro de um poço de potencial. Se ela está livre, a gente até mostrou isso com as mãos, né? Mostrou que o momento médio, como eu tenho duas direções espaciais equiprováveis, né? Esquerda e direita do x positivo, né? O resultado do momento médio vai ser nulo. Mas aqui eu estou calculando explicitamente que uma partícula livre confinada, né? Dentro de uma região espacial que não é simétrica, né? Entre 0 e a, nos dá o momento médio, que é justamente zero, formalmente, né? Usando o formalismo da mecânica quântica. Depois que a gente calculou o P médio, a gente vai calcular agora o P quadrado, né? Lembrando que eu estou descrevendo, então, os momentos, médias dos momentos, os valores esperados do momento quadrado, de uma partícula que está confinada dentro de um poço de potencial. Né? Ou seja, ela está sujeita a um potencial negativo constante. Não precisa se preocuparem muito com a interpretação, mas é mais aqui, esse exercício é mais para a gente aprender como matematicamente calcular médias, né, sabida a função de onda. Né? Agora eu vou calcular a média do P quadrado. Né? Mesmo procedimento, a gente mostrou aqui caso geral, né? A gente vai ter que ensanduichar esse operador, né? Menos h cortado quadrado, derivada segunda agora, em x. A gente vai ter que fazer esse procedimento. Né? Lembrando que a função é real, então psi estrela é igual a psi, aqui está o operador P2, né? Aqui de novo, separamos as constantes, todas as constantes possíveis, né? Já calculamos quanto é que é a derivada segunda do seno. Quando a gente calcula a derivada segunda do seno, a gente vai retornar no seno, porque a derivada primeira vai dar menos cosseno. Quando nós derivarmos de novo, isso vai dar menos seno, né? Menos seno. Esse sinal menos seno vai cancelar com esse menos que está aqui na frente do h cortado sobre 2, por isso que desapareceu aqui. E vai nos dar um π sobre a ao quadrado adicional, né? Está aqui, ó. Certo? Então aqui eu já estou calculando explicitamente para vocês quanto é que é o resultado da aplicação da derivada de segunda ordem em x, né, sobre a função seno de πx sobre a. Certo? A menos das constantes, isso nos dá uma integração de 0 até a do seno quadrado de πx sobre a integrado em x. A menos das constantes, de novo, essa integral aqui pode ser obtida por substituição de variável, até calcula aqui para vocês quanto é que há, né? Eu vou chamar a variável u do argumento do seno quadrado, né? U vai ser πx sobre a, né? As constantes que restam, que é o h cortado quadrado, 2a, π sobre a, o 2, eu já concentrei tudo aqui para compactar, né? Beleza? E, claro,
a trocar diferencial dx para diferencial du. Quando a gente passa de dx para du, ainda nós temos um adicional de π sobre a, né, na nossa transformação de variável. E claro, os limites de integração passam de 0 a para 0 a π. Dá para ver claramente aqui, né? Quando x é igual a zero, quando x é igual a zero, u é zero. Quando x é igual a a, u é π. Então a integral em u é de 0 a π. A integral do seno quadrado de u du é conhecida, né? É 1 meio de u menos 1 meio seno de 2u, né? Calculado aqui de 0 a π. A parte do seno da zero não contribui, né? Porque o seno de 2π é nulo, o seno de zero é nulo, então só o primeiro termo, que é u sobre 2, é que vai contribuir, né? Lembrando que u é π x sobre a. Substituindo os limites de integração no resultado da integração, lembrando que só o primeiro termo que interessa é o não nulo, né? Multiplicando as constantes, né? C, A sobre π e o resultado da integral, a gente consegue mostrar que a média do quadrado do momento da partícula confinada num poço, se ela está na distância entre 0 e A, né? É não nulo, tá? É não nulo e é inversamente proporcional ao quadrado da região de confinamento. A média do quadrado de P é 1 sobre A quadrado, ou seja, é inverso da região de confinamento. Né? É proporcional ao inverso do quadrado da região de confinamento. O médio do quadrado do momento. Tá? Eu poderia ainda calcular, nesse caso aqui, quanto é que seria a incerteza, né? A incerteza na medida do momento. A incerteza na medida do momento, como o momento médio é zero, a incerteza na medida do momento é basicamente h π sobre a. Né? H π sobre a é a incerteza. Eu não fiz aqui a conta, mas o sigma p, né? Como o momento médio é nulo, basicamente a gente teria que tirar a raiz quadrada da média do quadrado do momento, né? Isso dá h cortado π sobre a. Explicitamente, né? Tirando a raiz quadrada. Então aqui eu consigo calcular todas as médias do momento, usando a versão de operador dele, e também calcular a incerteza na medida do momento. Ou seja, o momento médio é zero, com uma incerteza, né, com desvio padrão, que é h cortado π sobre a. O desvio padrão do momento é inversamente proporcional à região de confinamento, como deve ser. Como eu tinha comentado com você, se eu analisar a função de onda e a interpretação do Born, que a função de onda é uma densidade de probabilidade, a gente pode mostrar que a equação de Schrödinger nos leva a uma equação de continuidade que é típica, por exemplo, da mecânica dos fluidos. Né? Ou seja, se eu utilizar a equação de Schrödinger, a interpretação que o módulo quadrado da função de onda é uma densidade de probabilidade, ou seja, é probabilidade por unidade de volume espacial, eu vou poder mostrar que a densidade de probabilidade obedece uma equação de continuidade, igual como na mecânica dos fluidos, tá? Então, lembrando aqui, o psi quadrado, na interpretação do Bohr, é uma densidade de probabilidade, ou seja, é probabilidade por unidade de volume, inclusive aqui eu vou usar a mesma notação para a densidade volumétrica de matéria, né? O ρ, em geral, a gente é massa por unidade de volume, a gente chama de ρ, né? Aqui eu também vou chamar de ρ, de x e t, a densidade de probabilidade, que é o módulo quadrado da função de onda, né? Probabilidade por unidade de volume, né? Se eu calcular a variação temporal, né, usando a definição da psi quadrado, né, se eu calcular qual é, que é a derivada temporal, né, parcial dessa densidade de probabilidade, dessa ρ, que é esse produto, eu teria que calcular então a derivada temporal do produto psi estrela psi, né, que dá dois termos, derivada do produto, né, psi estrela derivada de psi mais psi derivada de psi estrela. Né? Muito bem, deixa em haver esta derivada de ρ relativo a t. Lembrando que ρ aqui é densidade de probabilidade, que é a própria psi quadrado. Né? Vamos lá lembrar da equação de Schrödinger dependente do tempo, como a gente mostrou, né? No caso 1D. Né? Ela tem esta forma aqui. Aqui eu já tomei a liberdade de, lembram,
No lado esquerdo, a gente tinha IH cortado, a derivada temporal da função de onda, né? Eu só peguei a equação de Schrödinger aqui na equação A, eu só dividi a equação de Schrödinger original por IH cortado, que é o termo que estava acompanhando, o fator que estava acompanhando aqui a derivada temporal. Isso aqui ainda continua sendo a equação de Schrödinger, tá? Esta equação aqui eu vou tomar o complexo conjugado dela, ou seja, eu vou tomar a conjugação complexa. A conjugação complexa vai atuar nas funções de onda, aqui, aqui e aqui. E lembra, a conjugação complexa troca sinal do I, né? Então, aqui eu tenho o sinal I positivo, aqui vai ser I negativo, troca sinal desse I e troca sinal deste I aqui também. Então, o termo é negativo, passa a ser positivo. Os termos negativos que incluem I passam a ser positivos e vice-versa, né? Basicamente, então, eu tenho a equação de Schrödinger e o conjugado complexo da equação de Schrödinger, certo? O que eu estou tentando fazer com essa mágica aqui? Tá? Eu vou, a partir da equação de Schrödinger e o complexo conjugado dessa mesma equação, combinando essas duas equações, eu consigo chegar numa equação de continuidade. Tá? Então, eu tenho essas duas equações aqui, que é a equação de Schrödinger original, o complexo conjugado da própria equação de Schrödinger, e o que eu vou fazer? Na equação A, eu vou multiplicar a esquerda, né, os dois lados da equação, por psi estrela. Lembrando que aqui na equação a equação de Schrödinger é a equação de Schrödinger original só para a função psi, né? Eu vou multiplicar à esquerda todos os termos por psi estrela. E na equação de baixo, que é uma equação de Schrödinger conjugada, né, onde a equação diferencial é para psi estrela, eu vou multiplicar por psi, né, ambos os lados da equação. Né, e somar, ou seja, faço essas multiplicações por psi estrela e por psi, a equação A e B, e somo. O resultado dessa soma, depois dessa operação, vai nos dar no lado esquerdo. Lembra que eu fiz, o que eu fiz? Aqui no lado esquerdo eu vou multiplicar por psi esta e por psi esta daqui, né? Quando eu somar, eu vou ter esta quantidade aqui, né? Psi estrela derivada de psi mais psi derivada de psi estrela. Isso é a soma do lado esquerdo. Vou fazer a mesma coisa no lado direito, né? Só que no lado direito, a gente vai ter, por exemplo, o cancelamento dos termos dos potenciais, o termo de potencial, né? Porque eles têm sinais contrários. Mas antes disso, só para lembrar, né? Essa soma que a gente acabou de mostrar aqui, que é psi estrela derivada de psi, mais psi derivada de psi estrela, isso nada mais é que a derivada temporal do produto psi estrela, que é a derivada temporal da densidade de probabilidade. Então, o que eu obtive como resultado da soma do lado da esquerda dessas operações é justamente a derivada da densidade de probabilidade relativo ao tempo. Né? Bom, isso é igual à soma dos lados da direita. Quando eu somar os lados da direita, né, lembrando que no lado da direita aqui eu vou multiplicar nesta equação aqui todo mundo por psi estrela, né, e o de baixo todo mundo por... Quando eu somo os termos da direita, os termos do potencial, né, eles vão envolver produtos psi estrela psi, o próprio potencial, e sinais contrários. Então, os termos de potencial na soma se cancelam, e o que sobra, né, o que sobra no lado direito, na soma dos lados direitos, sobra estas quantidades aqui, ó, explicitamente. Né? Este cara aqui e este cara aqui. Claro que aqui eu já posso fazer o cancelamento dos potenciais, como eu comentei anteriormente. Né? Eu coloquei explicitamente a soma, né? Coloquei explicitamente a soma, mas a gente consegue ver que os termos de potenciais se cancelam diametralmente, e aí sobra no lado direito, né? Esta quantidade aqui, né? Depois que a gente fatorou tudo, né? Sobra H cortado sobre 2mi, H cortado sobre 2mi, e aqui dentro do colchete, psi multiplicado pela derivada segunda de psi estrela menos psi estrela derivada segunda de psi. Essas derivadas segundas, né, essa diferença de derivadas segundas, eu ainda posso reescrever, né, como a derivada em x, a menos as constantes, que é o h sobre 2mi, né, como a derivada em x desta quantidade aqui que envolve só as derivadas primeiras. Você pode checar que é verdade isso, né? Quando eu faço o cálculo da derivada em x
destas quantidades aqui, né, desses dois termos, eu vou obter justamente o que está dentro do colchete aqui, tá? Então, finalmente, do lado direito, eu posso mostrar que o lado direito é a derivada em x, de uma constante, multiplicado por termos que envolvem só derivadas primeiras, tanto da psi-estrela quanto da psi. Ok, então eu consigo mostrar, o que eu consigo mostrar aqui com esses procedimentos, né? Que aqui em vermelho está claro para nós, né? Eu consigo mostrar com esses procedimentos, né, matemáticos, basicamente, né, que a derivada temporal da densidade de probabilidade, a ρ, né, é igual à derivada em x de uma certa quantidade, tá? Que é essa quantidade que envolve as derivadas primeiras multiplicadas pelas funções de um. Aqui eu vou definir a componente x de um chamado vetor corrente de probabilidade, que eu vou chamar g de x, jx, j de x, componente x de um vetor, corrente de probabilidade. Vocês não se assustem com essa terminologia, porque esses nomes vêm da mecânica de fluidos, tá? Lá existe o vetor corrente de probabilidade ou fluxo de, fluxo de velocidade, na verdade, né? Se a gente for fazer analogia da nossa equação de continuidade aqui em mecânica quântica com a mecânica de fluido. Mas é apenas uma definição. Então eu vou definir a componente x do vetor corrente de probabilidade, definido desta maneira, o Jx, o vetor corrente de probabilidade, componente x é h cortado sobre 2mi, né? E claro, aqui eu troquei a ordem, né? Tem psi estrela derivada de psi menos psi derivada de psi estrela, certo? Se eu definir j desta maneira, o que eu obtive aqui é exatamente a mesma cara funcional no caso 3D, né? Que a equação de continuidade lá da mecânica dos fluidos, em analogia com a mecânica dos fluidos. O que eu tenho aqui na minha equação que eu consegui obter? Né? A derivada temporal da densidade de probabilidade é igual à derivada em x do negativo, né? Negativo da corrente de probabilidade. Se eu estender o caso 1D, eu só vou escrever o caso 1D que a gente obteve, é isso daqui. Esta equação que a gente obteve aqui em vermelhinho, ó, isto igual a isto, nada mais é no caso unidimensional que esta equação aqui, ó. A derivada temporal da densidade de corrente, da densidade de probabilidade, perdão, a derivada temporal da densidade de probabilidade mais a derivada em x do que a gente definiu como corrente de probabilidade componente x é zero, certo? A versão 3D disto é esta equação, né? Derivada temporal da densidade de probabilidade mais a derivada a derivada a derivada em x da componente x de um vetor corrente, no caso 3D, isso nada mais é que o divergente desse vetor, né? Divergente do vetor corrente j de x. Se for para o caso unidimensional, como é que a gente calcula divergente, né? O divergente é um escalar, onde no caso unidimensional eu vou fazer a derivada primeira da componente x desse vetor, né? Que é o vetor corrente. Certo? Essa equação 1D passado por 3D é exatamente a mesma cara funcional que a equação de continuidade que existe na mecânica dos fluidos, né? Claro que aqui a nossa densidade é uma densidade de probabilidade e a vetor corrente é um vetor corrente de probabilidade. Agora eu vou lembrar vocês como é que é essa equação, né? E qual é, que é a interpretação dela lá na mecânica dos fluidos, tá? Ou seja, eu fiz todo um procedimento a partir da equação de Schrödinger, né, e a definição que psi quadrado é uma densidade de probabilidade, eu consigo mostrar que ela permite me mostrar que elas obedecem, né, a ρ obedece uma equação de continuidade. Paramos por aqui e vamos para a dinâmica dos fluidos. Né? A equação de continuidade lá na mecânica dos fluidos, por exemplo, se eu tenho um fluido que está viajando no espaço, né, escoando no espaço, né, e ele passa por uma determinada superfície, por exemplo. Tá? Tem um fluido escoando e ele passa sobre uma superfície. Né? A equação da continuidade na mecânica dos fluidos é essa daqui. É a mesma que a gente encontrou aqui, parecido, matematicamente é a mesma. Né? Derivada temporal da densidade, só que a densidade é a densidade de matéria, né? Porque o fluido é massa, o ρ ali é a densidade volumétrica, né, do fluido, né? É a densidade de massa
do fluido, né? E a corrente a corrente, né, o vetor corrente, ou fluxo, né, é um fluxo de massa, né? O vetor J, aqui no caso da mecânica de fluidos, né, é a densidade multiplicada pelo campo de velocidades, né? Lembrando que se eu tenho um fluido, cada ponto do fluido tem uma velocidade, isso gera um campo de velocidades, que é o campo de velocidades V, né? Então, na mecânica dos fluidos, o vetor J, né, o vetor corrente, está associado com o campo de velocidades, né? Na dinâmica dos fluidos, o que afirma a equação da continuidade, que é essa daqui, né? Ela afirma que a taxa com a massa, lembrando que eu estou com um fluido passando por uma superfície fechada, né? Essa equação aqui basicamente afirma que a massa que entra nessa superfície é igual à massa que deixa essa superfície, mais o que se acumulou de massa dentro dessa superfície. Essa equação de continuidade na mecânica de fluidos significa isso, né? Basicamente conservação da massa, né? Conservação da massa. Massa que entra numa determinada superfície, né, onde o fluido está passando, é igual à massa que sai, mais a massa que tá dentro, né? Aqui, claro, o ρ é a densidade do fluido, né? Por exemplo, a densidade da água, se o fluido é água, a densidade do ar, se o fluido é ar, e V é o campo de velocidades no fluido, né? Essa equação de continuidade nada mais é que uma equação que prova a conservação de massa, né? Massa que entra igual a massa que sai, mais a massa que ficou, certo? No nosso caso, o que a nossa equação de continuidade vai representar? Fazendo analogia completa com mecânica de fluidos, né? Mecânica de fluidos, a equação de continuidade nos diz que eu tenho conservação de massa, né? Estou passando um fluido por uma superfície fechada, massa que entra é igual a massa que sai mais a massa que fica. Ou seja, é uma equação que afirma conservação de massa, né? No nosso caso, a gente vai ter que reinterpretar a equação de continuidade, lembrando que agora o ρ não é uma densidade de fluido, né? Não é uma densidade volumétrica, né? É uma densidade de probabilidade, né? E J é uma corrente de probabilidade. Mas a interpretação é a mesma. A conservação de quem? Bom, é a conservação de quem está representando a densidade, né? Aqui, no fluido, eu tenho a equação da continuidade representa conservação de massa dada na forma da densidade de massa, né? A ρ, massa por unidade de volume. Está claro aqui que se no nosso caso de mecânica quântica, o ρ é uma densidade de probabilidade, a equação de continuidade, no caso da mecânica quântica, né, no caso da equação de Schrödinger, é uma equação da conservação de probabilidade. Então, a equação de continuidade que a gente obteve, que é exatamente a mesma forma funcional que na mecânica de fluidos, né, é uma equação que nos dá conservação local de massa, de probabilidade, perdão. Conservação local de probabilidade. Porque o ρ é probabilidade por unidade de volume, no caso 3D. Eu posso mostrar também, no nosso caso, que na casa da mecânica de fluidos, né, o ρ vezes V, está aqui no divergente, né, tem justamente caráter de fluido, né, de fluxo, né, fluxo de fluido, né. Lembrando que o vetor J na mecânica de fluidos é a densidade de massa multiplicado pelo campo de velocidade. Se a gente for analisar as dimensões, né, a dimensão da densidade volumétrica de massa é massa por unidade de volume, né, massa por L3, e a dimensão da velocidade é comprimento por tempo, né. Esse produto ρV tem unidade de massa por área por tempo, né. Isso é justamente fluxo de massa, né. É massa passando por uma superfície, uma seção transversal de superfície por unidade de área por unidade de tempo. Então, o vetor J também pode ser pensado como um vetor fluxo, né? Fluxo de fluido, ou no nosso caso da probabilidade, vetor fluxo de probabilidade, né? Mas eu consigo mostrar que ele tem características de fluxo mesmo, né? É massa ou probabilidade por unidade de área por unidade de tempo, que é fluxo, né? Em física, né? Certo? Então, o J e o ρ, no nosso caso, estão todos tão bem interpretados, né? A equação de continuidade nos dá uma lei de conservação local de probabilidade. O J é um fluxo de probabilidade passando pela uma superfície fechada, uma determinada superfície, né?
E o ρ é uma densidade de probabilidade, tem probabilidade por unidade de volume, no caso tridimensional. Então, aqui na mecânica quântica, quando a gente falar do vetor J, a gente já sabe que é o vetor fluxo de probabilidade, ou corrente, né, de probabilidade. Né? A gente vai voltar com a corrente de probabilidade quando a gente for calcular os coeficientes de transmissão e emissão. Coeficientes de transmissão e reflexão, né, no potencial degrau já na próxima aula. Tá? Então é importante entender qual é que é o significado da equação de continuidade no caso de mecânica quântica, fazendo a analogia direta com a equação de continuidade no caso da mecânica de fluidos, né? Conservação local da probabilidade. A conservação global da probabilidade já é dada pela aquela integral da probabilidade total dando 1. Né? A conservação global da probabilidade já é dada pela soma das probabilidades todas dando 1. Tá? A equação da continuidade é uma condição de conservação local da probabilidade. Né? Basicamente, o que eu estou falando aqui é a equação da continuidade diz: se eu tenho uma determinada região espacial, né, onde a minha partícula está sendo descrita pela função de onda, né, a probabilidade que entra é igual à probabilidade de partícula que sai, mais a probabilidade que ficar ali dentro daquela região espacial. Né? Basicamente é isso, se eu fizer a analogia completa com a mesma equação de continuidade para a mecânica de fluidos. Né? Aqui eu vou mostrar explicitamente para vocês, né, o que é a corrente de probabilidade no caso de função de onda, né? Ou seja, o que é finalmente qual é que é a cara desse vetor corrente de probabilidade ou vetor fluxo de probabilidade, especificamente aqui na mecânica quântica. Porque esta quantidade, a primeira, a gente já sabe, né? O ρ é o psi quadrado, a gente já conhece, né? É a densidade de probabilidade, probabilidade por unidade de volume, ou no caso 1D é a probabilidade por unidade de comprimento, né? Mas o J, o que é esse vetor J? O que ele é? Qual é que é a cara dele, né? Eu vou calcular explicitamente quanto é que é o vetor J para função de onda, né, para partícula escrita por onda, né, explicitamente por causa da partícula livre, onde a gente conhece a função de onda. Então, aqui eu quero calcular quanto é que é a corrente ou fluxo de probabilidade, o J, né, que aparece ali na equação da continuidade, especificamente, por exemplo, para uma partícula livre, que é essa aí que tem mais analogia com o fluido, né? Uma partícula livre, ela está andando livremente, né, no espaço, como um fluido, né, está andando livremente no espaço, e ela pode passar por uma determinada região espacial, exatamente como no caso do fluido, né? Aqui no caso da partícula livre, lembra que a gente conhece a energia e o momento da partícula a partir da frequência e do número de onda, né? Se a gente multiplicar por h cortado o ômega e o k, a gente obtém a energia e o momento da partícula, né? Lembrando que a partícula livre é descrita por onda plana, né? Tem um menos, né? É descrita por onda plana. Aqui eu estou descrevendo a partícula que está andando para a direita, né? Então, a onda plana tem mais kx na sua estrutura, né? Então, eu estou analisando uma partícula livre, está sendo representada por uma onda plana, e essa onda plana está andando para a direita, porque a partícula está andando para a direita, certo? Aqui o número de onda e a frequência angular eu vou escrever em termos da energia e do momento, né? Então, K basicamente é o momento dividido por H cortado, e a frequência angular é a energia dividido por o H cortado. Então, consigo mostrar ainda que a expressão da onda plana, né, em termos da energia do momento, tem esta cara aqui específica, né, esta carinha aqui, né, em termos do P e do E. Mas a gente já sabe, a onda plana andando para a direita, né? Se eu for calcular quanto é que é o psi estrela, é só trocar o sinal do I, né? Só trocar o sinal do I, tá aqui. Só troquei o sinalzinho do I. Então a gente sabe quem é o psi estrela para uma partícula livre andando para a direita, né? Eu quero calcular quanto é que é finalmente, né? Quanto é que é a componente x do vetor corrente de probabilidade. Quem é essa corrente, né? Quem é esse fluxo de probabilidade para uma partícula livre andando para a direita? Bom, se a gente lembrar qual é, que é a definição que a gente mostrou ali de corrente de probabilidade no caso unidimensional, né? A gente definiu a corrente de probabilidade como sendo h cortado sobre 2im, né? E aqui dentro a gente tem que fazer o cálculo dessa quantidade, psi estrela derivada de psi, menos psi derivada de psi estrela.
Então, necessariamente, a gente vai ter que calcular quem são as derivadas de psi estrela sendo ondas planas, né? Explicitamente. Né? Então, quanto é que é psi estrela derivada de psi? Que é o primeiro termo aqui, né? É psi estrela derivada da própria função de onda plana, andando para a direita. Como é derivação em x e é uma exponencial, né? Eu vou obter a própria função de onda a menos do IPXH cortado. Quando eu derivo em x o expoente da exponencial complexa. Né? Bom, lembrando que psi estrela psi é a própria psi quadrado, né? Eu consigo mostrar então que psi estrela derivada de psi é I sobre H cortado, momento multiplicado pela densidade de probabilidade, ou módulo quadrado de psi. Quem é o segundo termo? O segundo termo é psi derivada de psi estrela. Mesmo procedimento. Psi multiplicado pela derivada de psi estrela. Tranquilo, eu vou obter a própria psi estrela a menos a derivada em x do argumento, que vai nos dar menos i sobre h cortado px. Está aqui, menos i sobre h cortado px. O que eu obtenho desse produto? Basicamente, menos i sobre h cortado px, de novo, módulo quadrado da função de onda. Se eu substituir, né, essas duas quantidades aqui na definição da corrente ou fluxo de probabilidade, no caso uma partícula livre, né, aqui, né, explicitamente, né, basicamente o que vai estar dentro aqui do colchete é 2 vezes i sobre h cortado, px e a densidade de probabilidade. Né. Bom, vou cortar quase todo mundo aqui, né, o i corta com o 2, os dois cortam com o 2, lá. O que sobra basicamente é p sobre m, né, multiplicado pelo psi quadrado. Né. P sobre m é velocidade, né? P sobre m é velocidade na direção x, e a psi quadrado é a nossa densidade de probabilidade. Ou seja, eu consigo mostrar que com uma partícula livre andando para a direita, né, a, a corrente de probabilidade, ou o fluxo de probabilidade, o J, né, o vetor J, ou o componente x do vetor J, tem a mesma cara, exatamente a mesma cara funcional que na mecânica de fluidos. Né? O vetor J na mecânica de fluidos é a densidade do fluido multiplicado pelo campo de velocidade v. No caso, uma partícula livre, né, descrita por uma função de onda plana, eu obtenho como vetor J, como corrente ou fluxo de probabilidade, exatamente a densidade, só que agora é a densidade de probabilidade, multiplicado pela velocidade da partícula. Então, aqui a analogia completa, né, no caso de partícula livre com o caso da mecânica de fluidos. Né. Vou encaminhar o encerramento da aula. Eu quero mostrar aqui a equação de Schrödinger, a solução dela, a parte temporal, e nós definirmos, para a gente começar na aula que vem, a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Lembrando que no nosso caso, a equação de Schrödinger completa, que é dependente do tempo, só voltar aqui no início da aula, né? Ela depende, né? Ela tem uma derivada primeira no tempo e uma derivada segunda na posição, no caso unidimensional. Né? A gente pode extrapolar isso para o caso 3D também. Né? Certo? Mas necessariamente ela é uma EDP, né? Uma equação diferencial parcial, temporal e espacial. Né? Eu quero obter quais são as soluções, né? Qual é o tipo de solução para esse tipo de EDP, né? Para esse tipo de equação diferencial parcial, né? No caso geral. Inicialmente, eu vou considerar o caso particular onde o potencial é o potencial associado com campos conservativos, de energia mecânica conservada, onde o potencial, aqui já está falando do caso 3D, mas a gente podemos restringir a 1D, né? Mas no caso onde o potencial, a função energia potencial, não depender explicitamente do tempo, é a condição que a gente tem que ter para conservação da ENEC. Então, para qualquer sistema que eu conserve energia mecânica classicamente, né, a função energia potencial depende apenas das coordenadas. Tá? Apenas das coordenadas. Isso é importante porque se eu aplicar esse potencial, que depende apenas das coordenadas, na equação de Schrödinger dependente do tempo, eu vou ver que no lado esquerdo da equação de Schrödinger dependente do tempo, eu vou ter apenas operações temporais sobre a função de onda, e no lado direito eu poderia ter misturebas de espacial com temporal, mas no caso dos sistemas conservativos, né, que conserva ENEC, a U só depende das coordenadas, e no lado direito, então, da equação de Schrödinger independente do tempo, todas as operações só dizem respeito às coordenadas, certo? Se acontece isso,
eu já tenho um hint, né, uma ideia, um chute para qual é que deve ser a solução para a função de onda completa, a parte espacial e a parte temporal. Como aqui na equação de Schrödinger está separada a parte espacial e a temporal para sistemas conservativos, a gente vai supor que nesses casos, né, a função de onda completa, que depende das coordenadas e do tempo, né, pode ser separada, vou separar, fatorar, né, a parte apenas espacial e uma parte temporal. Tá? Eu vou separar a função de onda como um produto de duas funções, né? Onde a minha função φ depende apenas das coordenadas e a minha função chi depende apenas do tempo. Isso é uma sua hipótese, né? Eu estou supondo, olhando a cara da equação diferencial que eu tenho, onde a parte espacial e temporal é distinta em cada lado da equação, né? Eu vou supor que uma solução tentativa é solução produto, onde uma delas só depende da posição e a outra só depende do tempo. Vou substituir essa solução tentativa na equação de Schrödinger, né? Coloco no lugar da psi esse produto, né? Φ com chi, e divido ambos os lados por psi, ou seja, divido ambos os lados por φ chi. Quando eu faço isso, a gente obtém esta equação. Claro que no lado esquerdo a gente continua obtendo funções apenas do tempo, né? Funções apenas do tempo. Aliás, a gente removeu, na verdade, a dependência espacial da psi de x, né? Daqui, né? Então, no lado esquerdo, a gente só tem funções temporais, porque a chi é uma função apenas do tempo. E no lado direito, a gente só tem funções e derivadas espaciais, né? Tanto no potencial quanto na própria função φ. Lembrando que esta equação aqui está dizendo que uma função do tempo, porque isso aqui é uma função do tempo, né? Está dizendo que um AF de t é igual a uma função das coordenadas. Por exemplo, uma g de x no caso unidimensional. A única maneira, a única solução possível para uma função dependente do tempo ser igual a uma função dependente apenas das coordenadas, que é o que está dito aqui, né? É se essas duas quantidades forem constantes. Se nenhuma delas for constante, essa equação aqui nunca vai ser satisfeita, né? Para qualquer x ou para qualquer tempo, né? Ou seja, a única maneira para essa equação aqui ser obedecida, com a função do tempo ser igual a uma função apenas das coordenadas, a única solução é que elas sejam uma constante. E igual, né? A f de t e a g de t tem que ser uma constante e iguais, obviamente, né? Essa constante eu vou chamar de constante de separação, tá? Eu já vou antecipar vou rotular que essa constante, né? Que é a constante de separação, é a energia. Depois eu vou demonstrar que é a própria energia, tá? Mas o que eu estou dizendo? Para essa equação aqui ser satisfeita, este lado aqui tem que ser igual a uma constante e esse lado aqui tem que ser igual a uma constante também. E essas duas constantes têm que ser iguais. Eu estou dizendo que este lado aqui tem que ser igual a uma constante de separação e esse lado aqui também tem que ser igual a uma constante de separação E. Com isso, essa equação aqui única, no final das contas, se ela for satisfeita, né, através do uso da constante de separação, na verdade eu tenho duas equações para resolver, né? Uma que envolve apenas a parte temporal, que é o lado esquerdo, né? Porque essa função do tempo tem que ser uma constante, que é a constante de separação E. E o lado direito, que é uma função apenas das coordenadas, tem que ser igual à mesma constante E. Isso nos dá duas equações, né? Na parte temporal, IH cortado, derivada de chi dividido por chi tem que ser igual a E. Isso nos dá esta equação aqui temporal. Ó. IH cortado, derivada ordinária de chi de t é igual a E chi de t. E o lado direito, toda essa falha aqui tem que ser igual a E. Isso implica que eu vou ter uma equação, né, apenas das coordenadas dessa forma. Né? Ou seja, esse psi vai multiplicar o E e a gente vai obter essa segunda equação aqui. Bom, então eu vou ter que resolver assumindo solução separável, né, para sistemas conservativos. Eu vou ter que resolver duas equações diferenciais. Mas agora são duas equações diferenciais ordinárias, não mais EDPs. Tá? Eu tenho uma equação diferencial
ordinária de primeira ordem no tempo para a função chi, e eu tenho, no caso 1D, né, uma equação ordinária, uma EDO, né, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem para a função φ. Tá? Eu vou resolver a mais simples, que é a de primeira ordem, que é na parte temporal. Ou seja, eu vou resolver quem é a chi de t, quem é a solução temporal para os sistemas, para as funções de onda para sistemas conservativos. Tá? Vamos lá. Bom, se eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, eu posso resolvê-la por separação de variável, né? A variável dependente é o chi, a variável independente é o tempo, né? Faço separação de variável, né? Ou seja, passo todo mundo que é variável dependente para a esquerda, que é o dk e o chi, e para o lado direito vai todas as variáveis dependentes, que é o tempo e as constantes, né? Explicitamente está aqui, né? As constantes e o tempo, né? Bom, e integramos, né, já usando as condições iniciais, né, vou integrar de 0 a tt no tempo, e vou integrar em chi, na função chi, de chi0 até chi. Ou seja, em tempo igual a 0, a função chi é chi0, no tempo t, a função é chi de t. Basicamente é isso, né? Calculamos as integrações, eu tenho log de chi como resultado da integral, calculado de chi0 até chi. Aqui no logaritmo, quando substituo os limites de integração, tem o logaritmo da razão, né? De chi de t por chi de 0, né? E no lado direito a gente tem, basicamente, lembrando que se eu multiplicar em cima e embaixo por i, né? Eu vou obter menos i, né? E sobre h cortado, e o resultado da integração no tempo é t. Quando eu aplico o exponencial de ambos os lados, né? Aqui, né? Para obter o argumento da chi de t, né? Eu consigo mostrar explicitamente a solução da função chi de t como solução dessa equação diferencial de primeira ordem ordinária no tempo. A questão do tempo está resolvida. Todas as equações de onda, todas as funções de onda representando sistemas conservativos, né, partículas que estão sujeitas a potenciais ou forças conservativas, né, tem uma solução temporal na sua função de onda que é sempre a mesma. É só essa aqui, ó. A chi de t é uma constante multiplicada por uma exponencial complexa que envolve a constante de separação E. Tá? Que eu já adiantei que é energia, mas eu tenho que mostrar que é energia. Ou seja, a parte φ de t da minha solução separável já está resolvida. A parte temporal é sempre a mesma para qualquer sistema conservativo, para qualquer partícula sujeita a campos de forças conservativos. Tá? Ou seja, a minha psi das coordenadas e do tempo vai ser uma φ só das coordenadas multiplicada pela solução geral temporal, que é uma exponencial complexa e na menos i, e sobre h, multiplicada por t. Agora só resta mostrar que a constante de separação E é a energia mecânica do sistema. Para fazer isso, eu vou aplicar o operador hamiltoniano nessa minha solução aqui, né? A minha solução que eu acabei de mostrar, separável, né? Onde eu já resolvi a parte temporal. Lembrando que operar o operador hamiltoniano ou operador energia sobre a função de onda dá a energia da partícula, né? Então, se eu operar o operador hamiltoniano sobre a função de onda, mas a minha função de onda é o produto chi-φ, né? E onde, lembrando, o operador hamiltoniano ele só faz derivada temporal, né? Obviamente ele vai só ser aplicado, né? A derivada temporal vai ser só aplicada da função chi, que é a única função que depende do tempo, né? Então, quando eu aplico o hamiltoniano na minha solução produto, ao operador hamiltoniano, que é o operador diferencial temporal, vai aplicar só na chi. O resultado da aplicação da chi, a menos da constante h cortado, né, é a derivada dessa exponencial complexa, né, que é a própria chi a menos da derivada do expoente, que é menos i e sobre h cortado, multiplicado pela φ, que não é derivada, ela é uma constante para fins de tempo. Né. O que eu consigo mostrar aqui? Lembrando que chi vezes φ é a própria função de onda. Né. Lembrando que eu tenho cancelamento dos i h cortado da vida, né, i com menos i dá mais um, né? Cancela os h cortado, lá. Eu consigo mostrar, então, que se a minha função de onda para sistemas conservativos tem essa solução temporal, quando eu aplico o operador hamiltoniano sobre a função de onda desse tipo, né, para sistemas conservativos, eu obtenho a energia igual a φ. Então, eu consigo mostrar que explicitamente aquela constante de separação que eu usei ali é exatamente a energia do sistema, certo? Então, o E ali
além de ser a constante de separação, ela é a energia mecânica do sistema. Qual é, que é a consequência da minha função de onda para sistemas conservativos ter uma dependência temporal, que é uma exponencial complexa da energia, né? Quando eu calcular a função de onda, módulo quadrado da função de onda para sistemas conservativos, ou seja, calcular o psi estrela psi para sistemas conservativos, a densidade de probabilidade, que é o psi quadrado, não vai depender do tempo. Ela vai ser uma quantidade independente do tempo. Então, a função de onda, módulo quadrado de sistemas conservativos, ela não tem dependência temporal. Isso caracteriza estados chamados estacionários. Estacionários no sentido que eles são os mesmos independentes do tempo, né? Ou seja, a densidade de probabilidade associada a uma função de onda conectada com partículas sujeitas a campos conservativos tem uma densidade de probabilidade que é independente do tempo, né? A densidade de probabilidade depende apenas das coordenadas e não mais do tempo. Isso é uma propriedade super importante para sistemas conservativos. A função de onda, módulo quadrado da função de onda para sistemas conservativos é uma função apenas das coordenadas, né? E, bom, já resolvemos a parte temporal e aí teríamos que resolver a parte espacial, né? Que é essa segunda equação, que é uma equação diferencial ordinária nas coordenadas apenas, né? Que é, vou retomar, né? Que é esta equação aqui, né? Só a parte temporal, onde a gente já mostrou que a constante de separação é a própria energia, né? Do sistema, né? Esta equação, que é uma equação ordinária de segunda ordem, né? Da função de onda, só a parte espacial, que é a φ, né? Só a parte espacial, que é a função φ, é a famosa equação de Schrödinger independente do tempo, tá? A equação de Schrödinger independente do tempo, a solução dela vai nos dar só a parte espacial da função de onda completa. A parte temporal, para sistemas conservativos, já está determinada, né? É aquela exponencial complexa da energia, né? Quando a gente for resolver essa equação diferencial, que a gente vai fazer quase todo semestre, a gente vai ficar resolvendo para diferentes potenciais, né? A solução dessa equação de Schrödinger independente do tempo, para vários U's, né? Para várias energias potenciais, né? A gente vai ter que colocar algumas condições para essa função de onda φ, né? Que depende das coordenadas, ela tem que ser uma função bem comportada, tem que ser contínua, derivável, tem que ser de quadrado integrável, né? Ou seja, integral no volume no módulo quadrado dessa φ tem que ser menor que infinito, porque senão vai explodir a probabilidade, né? A probabilidade total vai ser maior que 1, né? E no caso unidimensional, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, começar com a próxima aula, né? No caso unidimensional, a equação de Schrödinger independente do tempo, que está aqui no caso 3D, né? No caso 1D, vai tomar essa forma mais simples, né? Dá para ver claramente com o EDO de segunda ordem da função φ de x, né? Que vai depender da forma, a solução dela vai depender da forma do potencial. Então, na aula que vem, a gente vai fazer o caso para dois potenciais. O potencial de partícula livre, onde o potencial é nulo ou constante, né? E o potencial degrau, ou seja, eu tenho potenciais constantes, mas que muda de valor numa certa região em x. Então, eu encerro a aula de hoje por aqui. Na aula que vem, então, a gente vai resolver, achar as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, que é uma EDO ordinária, né? Equação diferencial de ordinária, dependente do potencial, para dois casos, né? Partícula livre e potencial degrau, tá? Lembrando que a parte temporal a gente não precisa mais resolver, se o sistema for conservativo, a dependência temporal é sempre a mesma, é E na menos I, E sobre H cortado T, onde E é a energia mecânica do sistema que é conservado, certo? Então, na aula que vem, a gente vai começar a fazer a obtenção das diferentes soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, né, para diferentes potenciais. Claro, a gente vai começar com os potenciais mais simples, começando com o potencial nulo, potencial degrau, a gente vai começando a complicar, a gente vai para o oscilador harmônico, e depois vai chegar mais para o final do semestre, vai colocar aqui no potencial o potencial eletrostático. E aí, finalmente, a gente vai conseguir resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Ou seja, para onde o potencial U aqui é o potencial eletrostático entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio. Mas para isso a gente tem que ir por partes, né? Tem que começar a resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para os casos mais simples e depois extrapolar para os casos mais complicados, né? Então, encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai então já começar
resolver a equação de Schrödinger, independente do tempo, para potenciais mais simples, né? Certo? E fico à disposição de vocês. Obviamente, como tem feriado na terça-feira, que é 7 de setembro, né? Me despeço para quem vai. Bom fim de, bom feriadão, bom descanso. Claro que vai ter atividades, né, no sábado, né? Colocadas no sábado, mas você tem um tempinho maior aí para descansar, caso do feriadão do 7 de setembro. Fico à disposição de vocês, né? Desculpa novamente por o adiantado da hora aqui na minha explicação, mas infelizmente tinha muito conteúdo para cobrir, para a gente conseguir já começar a aula que vem já com sabendo as duas soluções, a temporal e a espacial, né? A equação de Schrödinger, independente do tempo. Né? Boa noite, bom descanso. Até quinta-feira, daqui uma semana, né? Na próxima quinta nos vemos, né? Dia 9 de setembro estamos de volta. Abração, bom descanso.